Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje nós vamos falar sobre o amor que salva. Que amor é esse que nos salva? Vamos conhecer um pouco mais desse amor. E para a gente conhecer, vamos às Escrituras Sagradas, porque elas sempre nos embasam daquilo que nós precisamos saber. É nela, é na Palavra de Deus que nós vamos encontrar aquilo que é importante, aquilo que vai nos guiar. E para começar, eu separei aqui algumas passagens e a primeira que eu quero ler com vocês se encontra lá em Lucas, no capítulo 23. E olha só, é exatamente a passagem onde Jesus está lá na cruz do Calvário. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, olhe só o que Jesus dizia enquanto estava lá, na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe. Este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Quando nós olhamos para a cruz, muitas vezes eu olhava para a cruz e eu não entendia o que estava sendo transmitido ali. E se a gente for procurar na Bíblia, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, diz o seguinte, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então, eu olhava para a cruz e eu via um símbolo religioso, eu não conseguia entender a cruz. E a cruz, ela tem uma mensagem tão profunda e nós só vamos conseguir entender a mensagem da cruz de uma forma espiritual, quando nós de fato entendermos através das Escrituras Sagradas. Por que Jesus morreu na cruz? Por que tinha que ser dessa forma? Com certeza você já se perguntou, ou muitas vezes você só vê como um símbolo. E às vezes a gente tem até no nosso cordão, aquela cruz, às vezes temos estampados em quadros e não entendemos o significado da cruz. E a cruz está ali, o amor que salva. Para a gente entender a cruz, a gente precisa voltar lá para Gênesis, na criação de todas as coisas. Lá desde o início, quando Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis, se você for ler, nos primeiros capítulos, é um pedacinho pequeno comparado ao restante todo da Bíblia, nós vamos ver a vontade perfeita de Deus. Porque quando Deus criou o homem e mulher e criou tudo que existe, tudo que nós podemos ver, é feito daquilo que não se vê, porque Deus nós não vemos. Nós podemos observar a vontade de Deus ali. Então Deus nos criou perfeitos, criou um jardim, criou tudo para viver em comunhão conosco. Só que o que acontece? Se a gente for lá em Gênesis, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não anotei, mas lá em Gênesis nós vamos encontrar a queda do homem. Então, exatamente nesse momento onde o homem desobedece, sabe o que acontece? O homem entrega todo o poder de governo para o inimigo. Débora, como assim? Olha só, lá em Lucas, no capítulo 4, na tentação de Jesus, nós vamos encontrar. Quando Satanás vai tentar Jesus lá no deserto, olhe só o que diz o verso 6 do capítulo 4 de Lucas. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ou seja, Satanás disse que foi entregue a ele. E foi entregue em que momento? Justamente na desobediência, porque quando o homem desobedece à vontade de Deus, ele desobedece quando lá no jardim nós tínhamos as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem desobedece, se alimentando ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali há uma desobediência e ali é entregue. Satanás está aqui
Por isso que a Bíblia vai falar também que o mundo hoje jaz do maligno. E para mim, assim, é claro ver isso. Por quê? Porque nós vemos coisas ruins por toda parte. Você vai concordar comigo, seja você cristão ou não, que quando você liga a sua TV, você vai ver notícias ruins. Você vai ver em toda parte. Muitas vezes até pessoas que estão perto de você são aqueles canais de notícias ruins. E por isso que eu criei o podcast, né, para a gente trazer as boas novas, porque as boas novas é a notícia boa, é Jesus. Então, o que acontece? O homem, ele entrega, né, ali o governo a Satanás, então ele toma de conta, né? Então, por isso que nós conhecemos o mal, por isso que hoje nós vemos o mal, por isso que hoje nós sentimos o mal na nossa própria pele. E aí, a gente pode entender, partindo desse princípio, né, do que aconteceu na hora que o homem desobedece a Deus, o pecado entra no mundo. E aí, olha só, esse versículo, gente, ele é perfeito para a gente entender. Lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 18, olha só o que tem. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Ou seja, lá em Romanos nós encontramos o que aconteceu lá em Gênesis. Aí continua, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida de todos. Eu amo esse versículo, porque ele resume bem, né, o que o primeiro homem que Deus criou, Adão, cometeu, e o que o único homem, santo, puro, perfeito, ele pagou as nossas dívidas, o que ele fez por nós. E ali na cruz está exatamente isso, o amor que salva. É ali na cruz, gente, que nós vamos ver a salvação, a esperança. Só que muita gente olha, né, para a cruz e não consegue entender, como eu falei aqui em 1 Coríntios. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. Se você for ler os próximos, eu gosto muito desse capítulo em 1 Coríntios, se você for ler, você vai ver, né, que Paulo vai trazer que a mensagem da cruz é loucura, porque muitas vezes nós queremos entender por nosso raciocínio humano. E sabe, muitas vezes eu tentei entender a cruz e entender a palavra de Deus com o meu raciocínio humano. E é impossível. A Bíblia vai trazer isso pra gente, que por mais que você tenha todo o estudo, leia todos os livros da terra, você não vai conseguir entender a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, até, vamos dizer assim, entre aspas, a fraqueza de Deus, ela não chega nem perto da fortaleza que é o raciocínio humano. Então, nós só vamos entender as coisas de Deus quando a gente começar a ter olhos espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, lá na cruz está o pagamento de nossas dívidas. Só que para você receber, né, para você... Quando você olha para a cruz e você entende, você recebe. E muitas vezes a gente vai na igreja, e eu falo muito isso com meus amigos, que a gente vai para a igreja e o pastor pergunta lá, né? Quem quer aceitar Jesus? Né? Quem quer receber Jesus, vem até aqui na frente. E às vezes nós não temos consciência do que é isso. E, gente, receber Jesus, entender quem foi Ele, né? O Filho de Deus, quando nós temos a convicção de quem era Jesus. Receber Ele é justamente reconhecer que Ele é o Filho de Deus, reconhecer que Ele pagou as nossas falhas e para isso a gente precisamos reconhecer as nossas falhas. Quantas vezes eu me questionava na minha mente e dizia, como assim? Mas por que tem que ser assim? Mas no dia que eu percebi que pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio raciocínio, eu não ia conseguir, foi ali que eu entendi que eu precisava reconhecer. Eu sempre falo aqui no podcast, que eu amo essa palavra, reconhecer, porque ela é o primeiro passo, né? Você primeiro reconhece e o reconhecimento é amigo do arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós entendemos, ei, do meu jeito não dá certo, no meu raciocínio não está funcionando, mas muitas vezes não reconhecemos, porque estamos de fato ali mergulhados em nossos erros, mergulhados em nosso orgulho. Para a gente entender a palavra de Deus, nós precisamos ser humildes, inclusive no nosso próprio raciocínio. Então, queremos muitas vezes entender, né? Porque não, por quê? Por que assim? Por que aqui? Por quê? E com Deus a gente se aproxima dele com humildade. Então, foi na humildade, eu falo isso porque eu vivi e eu vivo isso.
Foi na humildade, entendendo que eu comecei a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu falava assim, ai, como é que escuta a voz de Deus? Por que Deus não fala comigo? Eu nem estava procurando saber o que ele estava dizendo, que é na Bíblia Sagrada. Quantas vezes nós lemos tantas coisas, absorvemos tantas coisas, é Netflix, é jornal, são filmes, discursos de outras pessoas. Quantas vezes estamos ouvindo tantas coisas, né? Até mesmo na rua são tantas placas hoje em dia que a gente lê, outdoor, são tantas informações. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Como é que nós vamos ter um encontro com Ele? Como é que o Espírito Santo como é que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que nós vamos estar sensíveis se nós estamos tão cheios de informações, tão cheios de nossos próprios questionamentos? Então a cruz, ela traz exatamente isso. É ali na cruz onde nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e aceitamos o sacrifício de Jesus. Teve um podcast aqui passado que eu fiz com o Tassos Licurgo, o pastor e doutor, e ele fala isso, né, que quando houve ali a desobediência, Adão e Eva, né, Deus ele fez ali vestes para cobrir os dois. Né? Então ali já está mostrando em Gênesis que para o pecado é necessário o sacrifício, né? Porque o pecado é um erro, o pecado é uma violação daquilo que Deus disse que é bom para nós. Então quando Deus fala que existe a palavra de Deus onde nós encontramos tudo aquilo que é bom, porque Deus, Ele é bom, né? Lá em João 10:10 diz o seguinte, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Essa é a vida que Deus quer para nós. Então, assim, você vive sua vida, né? Você faz as suas coisas, você acorda, você toma café, você vai trabalhar, você convive com as pessoas que estão à sua volta. Você já se perguntou se sua vida é só isso? Porque eu já me perguntei. Eu não me contentei, sabe? Em achar que a vida é simplesmente nascer, né? Fazer tudo bonitinho ou fazer o que a TV, muitas vezes a mídia manipula a gente. Então, assim, existe um propósito real, sabe? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus maravilhoso, de um Deus que nos ama tanto que mesmo quando entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, nós escolhemos desobedecer, Ele já tinha um plano para nos salvar. E quando nós entendemos todos esses fatos e entendemos espiritualmente todas essas coisas, nós podemos receber essa vida eterna. Um dia desse eu estava conversando com os meus amigos lá do inglês e hoje eu tenho um entendimento que eu carrego a vida eterna. E eu não prego o evangelho, eu não faço o podcast para provar para você que Deus existe. Eu gravo o podcast porque eu provei desse amor. E quando nós provamos desse amor, e quando nós provamos dessa paz, e as pessoas falam assim, Débora, você não tem problema? Gente, eu tenho problema todos os dias. Quem é nesse mundo que não tem problema? Jesus foi muito claro quando disse que nesse mundo nós iríamos passar por aflições, porque esse mundo jaz do maligno. Então as aflições é uma realidade para qualquer pessoa dessa terra. A diferença é que quando nós estamos em Cristo e nós carregamos a vida eterna dentro de nós, as coisas mudam de perspectiva. Porque primeiro, quando nós aceitamos e recebemos o sacrifício de Cristo lá na cruz, nos arrependemos dos nossos pecados. E se arrepender do pecado é mudar a rota, é começar a fazer diferente. Porque se você conhece Jesus e sua vida não é transformada, há algo de errado. Algo não está funcionando, você não teve realmente um verdadeiro encontro. Paulo, ele matava os cristãos. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele mudou a rota. Ele mudou completamente a rota. Ao invés de matar os cristãos, Paulo agora estava proclamando o evangelho de Cristo. Então nós precisamos mudar a rota. E mudar a rota é isso, né? É nos arrepender da forma que nós estamos vivendo e entender e receber. E aí Jesus, quando ele... Tem a passagem aqui que eu quero ler também para vocês, que é a parte onde Jesus, ele ressuscita. E o evangelho, ele é exatamente as boas novas, e as boas novas é Jesus, porque ele é a salvação, né? O amor que salva, esse amor é Jesus.
E lá em Lucas 24, olha só que texto incrível. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Uau, eu amo essa pergunta. Olha só, vou repetir novamente aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse lá na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então esse era o plano do Senhor, esse era o plano de Deus, esse foi o plano de Deus. Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele não morreu só por Débora, Jesus, ele não morreu só por João, por Ana, não. Jesus, ele morreu pela humanidade, por essas gerações, as que passaram, as que virão. Então, Jesus, ele morreu por todos os pecados. Ele se sacrificou, ele se colocou num lugar para pagar as nossas dívidas. Porque se por um, né, como a Bíblia fala, se por um a condenação entrou, por ele veio a salvação. Então, quando você começar a olhar para a cruz, olhe de uma forma diferente. Antes de você olhar para a cruz de uma forma diferente, você vai precisar buscar nas Escrituras Sagradas o que de fato ela significa. O que Deus quer dizer para nós com a cruz. O que a cruz de fato significa. E sabe, buscando na palavra de Deus, a gente encontra as respostas. Nós encontramos as respostas que precisamos. Hoje eu tenho convicção disso. Eu tenho tanta convicção que eu proclamo essa verdade. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Lemos esse versículo em tantas partes aqui, porque o nosso país, ele é um país cristão e nós temos vários versículos. Eu sempre encontro, quando eu estou dirigindo, um versículo em algum carro, em alguma parede, em algum lugar, mas nós não entendemos o que aquilo ali quer dizer. Nós precisamos colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos em Jesus, fixar os nossos olhos em quem é a vida eterna. E sabe, Jesus é a vida eterna. Como eu li aqui para vocês, quando Jesus ele ressuscitou, né, e depois ele se encontrou novamente com os discípulos, eu acho linda essa passagem. Eu não sei qual passagem da Bíblia tá, mas é quando Jesus ele nos deixa um encorajador. Você sabia que quando você recebe Jesus na sua vida, dentro de você começa a habitar o Espírito Santo? Débora, quem é o Espírito Santo? Bom, para mim ele é o meu melhor amigo. Eu acordo, eu dou bom dia ao Espírito Santo, tudo que eu faço ele está comigo, no carro, onde eu estiver. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso encorajador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado. Então o Espírito Santo, ele está aqui porque Jesus foi para o Pai. Ele veio, morreu por nós e voltou para o Pai. Ele cumpriu a justiça que deveria ser feita, mas ele deixou o Consolador conosco. Então, olha só que coisa incrível. Esses dias eu estava conversando com Deus e me veio, né, a reflexão e eu meditando. Pai, eu carrego a vida eterna dentro de mim. Uau! Eu sou a pessoa mais rica do planeta Terra. Eu me considero a pessoa mais rica porque eu carrego a vida eterna. Né? Se eu for viver por muitos anos ou não for viver, eu já tenho a vida eterna. Pai, preciso compartilhar essa vida eterna para as pessoas. Me dá sabedoria para explicar aquilo que eu consigo ver, né, nas Escrituras Sagradas, para que as pessoas provem. Ei, sabe, quando você carrega essa vida eterna, por mais que você passe por circunstâncias tão difíceis, porque eu sei que você passa, eu não preciso ser nenhuma adivinha, né, porque nós todos passamos. Se a gente for sentar aqui para eu contar os meus problemas, você contar os seus problemas, nós teremos vários para contar. A questão é, independente das tempestades, nós encontraremos a paz. Eu amo aquela passagem onde Jesus está com os discípulos e vem a tempestade, e a Bíblia fala assim, que enquanto a tempestade estava lá no barco, Jesus dormia profundamente.
Meu Deus, isso fala muito para mim. Isso fala muito, porque como assim? Uma tempestade e você está dormindo no barco? Jesus, ele sabia quem ele era no Pai. Então nós precisamos ter essa comunhão com o nosso Pai, como Jesus tinha, para que a gente venha provar tudo aquilo que Deus já deixou para nós. E Débora, eu preciso do quê? Eu preciso de fé, porque a fé é o princípio de tudo. Quando Deus disse lá no início, haja luz, não havia nada. Foi pela fé, haja luz e houve luz. E da mesma forma que o nosso Criador, né, criou todas as coisas, quando nada existia, Ele tornou a existir pela fé, nós também precisamos crer, porque é pela fé. Eu posso dizer a você, não, eu estou vendo Jesus agora aqui, tudo que aconteceu, não. Eu olho para as Escrituras e pela fé eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Deus entregou o seu Filho por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é pela fé, eu creio, então eu começo a experimentar. E eu sei que ter fé é um ato de coragem, porque eu não tinha fé. No começo da minha caminhada, gente, eu não tinha fé, eu não tinha. Então como é que eu ia provar se eu não acreditava? Sabe, não tem como a gente provar das coisas de Deus sem crer, não tem como. Sabe, hoje eu estava falando com uma amiga minha sobre a filha dela, né? E vamos dizer que a filha dela está com medo de uma situação, mas a mãe fala, eu tô aqui, filha, para te proteger. Mas a filhinha fica chorando, sem acreditar que a mãe está protegendo ela. Como é que essa mãe fica? Ela fica triste, porque tudo que ela quer é que o filho creia, que o filho tenha fé, porque é pela fé que nós vamos alcançar a vida eterna. É pela fé. Por isso que a Bíblia fala que a cruz é loucura para o mundo. É loucura. Eu entendo, porque em um momento eu também não fui cristã e eu olhava para a cruz e eu achava loucura, sabe? Mas hoje eu entendo que ela é a minha salvação. E olha só, ela não está disponível apenas para mim, ela está disponível para todo aquele que crê. Então, se eu posso te fazer um convite nesse podcast, é que você busque nas Escrituras Sagradas, converse com Deus. Lembra como é que eu vou conversar com Deus? Bom, depois que Jesus ele veio, né, pagou as nossas dívidas, ele cumpriu a sua missão, o véu se rasgou. O que é o véu se rasgou? Agora nós temos acesso direto a Deus. Porque antes se fazia tabernáculos, mas agora nós somos os tabernáculos vivos, ou seja, Deus mora dentro de mim. Tem algo mais perto do que isso? Não tem. Então, essa é uma graça, né? Porque é a graça de Deus que está aí para todo aquele que crê. E se eu posso te fazer um convite, eu te faço um convite para o amor que salva, para Jesus que salva. Se você tem uma vida e você ainda não recebeu Jesus, ou você não entende, ou você não conhece, você pode encontrar a vida eterna. E você pode declarar lá em Romanos, no capítulo 10, do 9 a 10, diz assim: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, precisa ser de verdade, tá? Do coração, e Deus sabe porque Ele sonda nossos corações, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Que profundidade é a palavra de Deus. Gente, eu amo demais, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra de fato em nossos corações e gera vida. Hoje eu provo dessa paz. Hoje eu provo dessa vida. Hoje eu não vivo mais como a Débora da velha criatura que eu era, sabe? Eu era movida pelas minhas emoções, eu era movida pelas circunstâncias, eu era movida pelos desejos da carne, eu era movida por coisas que passam, sabe? Mas hoje eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho convicção que eu estou no caminho para a eternidade, porque as coisas de Deus, elas são eternas. E quando nós estamos nesse caminho, nós provamos da paz, que a Bíblia fala, que excede todo entendimento. Quem é que não quer paz hoje em dia?
Porque hoje em dia está todo mundo, a cada dia que se passa, isso já é, né, uma visão bíblica, né? Nós sabemos que as coisas elas vão piorar, né? Porque o pecado ele vai crescendo cada vez mais, é como uma mulher ali que está, né, com suas dores ali de parto, porque nos últimos tempos, né, os homens serão amantes de si mesmos, eles amarão ao dinheiro, serão egoístas. Então, assim, essa vida não é a vida que Deus tem para nós, né? E existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho é Ele, somente Ele que nos salva, sabe? Somente Ele que nos faz provar dessa paz. E o que eu posso fazer é falar desse amor que salva, desse amor que me salvou e desse amor que pode salvar você. Basta você crer. A distância é crer. A distância entre nós e Deus é a fé. É simplesmente a fé. E eu digo a você, vale a pena estar debaixo das asas do Senhor, debaixo da palavra dEle, da proteção, do amor. Gente, eu não tenho palavras para descrever o que é estar perto dEle, o que é estar com Ele todos os dias. E assim, cada dia que passa, às vezes a gente não gosta porque cada dia que passa vai ficando mais velho, né? Mas a morte vai chegar para todos nós. Mas cada dia que passa, eu tenho convicção de que eu estou cada dia mais perto de encontrar Ele, sabe? E isso é a plenitude, sabe? Isso é uma plenitude dentro de mim, é a verdade estabelecida dentro de mim, a vida eterna estabelecida dentro de mim. E eu convido você a conhecer o amor que salva. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um episódio do podcast Deus e Débora. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e até a próxima.